Olá, colegas. Iniciaremos desse bloco a análise do nosso capítulo 7 do livro Aula, capítulo relativo ao crédito tributário e ao lançamento. Em primeiro lugar, enxergar nestas expressões uma relação de causa e efeito. É com o lançamento que vai nascer no mundo o crédito tributário. Vocês devem recordar que algumas vezes nós nos utilizamos da lousa para fazer um esqueminha que vamos repetir agora. Em primeiro lugar, algumas vezes nós fizemos uma linha do tempo e nesta linha do tempo identificamos que num determinado momento acontece o fato gerador, nascendo a obrigação tributária. Um segundo momento é o momento em que vai ser feito o lançamento, constituindo o crédito tributário. Há diversos autores que adotam uma teoria em que essa divisão não fica muito clara, não é uma divisão tão rígida como a que estamos fazendo. Muitos dizem o seguinte: ora, se já há obrigação tributária, vejam, é uniforme que o fato gerador faz com que nasça a obrigação tributária. Agora, se já há obrigação tributária, já há um credor, já há um devedor. Aliás, dentro do capítulo obrigação tributária, nós estudamos o sujeito ativo e o sujeito passivo. Então, existe alguém obrigado a fazer algo, que é o sujeito passivo, e existe alguém que tem o direito de exigir o cumprimento desta obrigação, que é o sujeito passivo. Então, já há um objeto da obrigação, há o conteúdo da obrigação, que seria um crédito. Então, muitos dizem que com o fato gerador não nasce apenas a obrigação, nasce um crédito também. O lançamento seria apenas um procedimento para declarar o valor dessa obrigação. Seria tornar líquida e certa a obrigação que já surgiria com a ocorrência do fato gerador, e quando você liquidasse e tornasse certo aquele valor, você poderia dizer o crédito é de tanto. Mas o crédito já existiria, faltaria apenas calcular. Essa teoria é bastante razoável, mas não foi ela a teoria adotada pelo legislador. O legislador, diante de vários posicionamentos possíveis, de acordo com a doutrina, ele escolheu um, que diz que o lançamento constitui o crédito tributário. A palavra constituir aí tem um sentido muito específico, o sentido que a gente usa muito em direito. Quando você diz que um determinado ato constitui certa coisa, é porque esta coisa não existe antes desse ato. O ato constitutivo, ele na realidade cria algo de novo no mundo. O ato declaratório apenas atesta algo que já existia. Vamos já como exemplo o caso da decisão de um juiz numa ação de investigação de paternidade. Se o juiz, após analisar diversos elementos de prova, diz que Carlos, aquela criança que já tem 5 anos de idade, é aquela criança filha de André, Carlos é filho de André. Na realidade, o juiz não está tornando Carlos filho de André a partir da decisão. O juiz está dizendo que desde a concepção, desde o momento que aquela criança nasceu, ela é exatamente filha de André. Então, a decisão do juiz numa ação de investigação de paternidade é algo declaratório, não cria algo de novo no mundo. A relação aí pai-filho já existia há bastante tempo. O juiz apenas confirmou, o juiz apenas declarou algo que já existia. Comparem com um casamento. As pessoas entram na cerimônia num determinado estado civil, entram solteiras e saem casadas. Então, o casamento constitui uma relação jurídica diferente. O casamento não apenas declara o que já existia, o casamento muda uma determinada relação jurídica. A dúvida era, vamos enquadrar o lançamento como um ato declaratório, que apenas declara, atesta coisas pré-existentes, como a sentença do juiz em uma ação de investigação de paternidade, ou a semelhança do casamento, vamos dizer que se trata de um ato constitutivo, porque o casamento constitui uma nova relação jurídica. As duas posições poderiam ser adotadas, mas o legislador optou por dizer que o lançamento constitui o crédito tributário. Então, nesta linha de raciocínio, vamos ser dicotômicos mesmo. E isso é muito relevante. Nós citamos, por exemplo, quando da análise do artigo 104 do CTN, que a isenção ela é uma cláusula de exclusão do crédito. Exclui o crédito, mas não exclui a obrigação. Percebam a relevância disso. O crédito não vai existir, mas a obrigação existe. Esse raciocínio só foi possível diante dessa teoria dicotômica que separa de um lado lançamento, de outro lado fato gerador.
Tem repercussão prática, porque como nós estudamos durante a análise do artigo 104, se a gente dissesse que o lançamento, na realidade, simplesmente declararia uma obrigação que já surgiu no passado, poderiam surgir dúvidas sobre o que aconteceria no caso da revogação de uma isenção. Como nós separamos lançamento de um lado e obrigação de outro, obrigação de um lado e crédito de outro, a gente consegue enxergar a isenção operando só naquele momento da constituição do crédito. A isenção impede que o crédito seja constituído, mas o fato gerador acontece e nasce a obrigação. Vejam, nasce obrigação, mas não nasce crédito. Só é possível diferenciar porque a gente diz que são coisas distintas, que nascem em momentos distintos. Então, já explicada a relevância, já explicada a tese adotada, vamos ver de maneira esquemática aquilo que já estudamos até agora sobre esse momento, sobre o que causa o quê. Já falamos de uma distinção trazida pela doutrina e que nos tem também alguma relevância prática. A gente disse que para que haja obrigação tributária, tem que a lei prevê determinada hipótese de incidência. Então, hipótese de incidência a gente já disse que é a situação abstrata prevista em lei. Tem que, no mundo concreto, acontecer o que foi previsto em lei. Então, tem que acontecer o fato gerador em concreto. E aí vai surgir a obrigação tributária. Isso acontece num determinado momento da linha do tempo. Mas depois que haja o lançamento, havendo a constituição do crédito, vai nascer efetivamente esse crédito tributário. Então, o lançamento, no que concerne ao crédito, tem natureza constitutiva e não apenas declaratória do surgimento de algo que já existia anteriormente. E lembrar, alguns gostam de dizer, não precisa ter obrigação mais lançamento. O crédito depende só do lançamento. É verdade. Vai haver crédito quando for feito um lançamento. Agora, é bom lembrar que, ao menos na teoria, só deve existir lançamento se há obrigação. Lançar um crédito tributário que não tenha suporte numa obrigação é um absurdo da lógica. Às vezes acontece, mas se acontece é porque a autoridade competente para lançar não entendeu o que tinha acontecido, pirou o cabeção, né? Então imaginem, por exemplo, que um fiscal do ICMS estadual visita uma livraria e lança ICMS sobre livro que não foi pago nos últimos anos. Não foi pago? Porque não há ICMS sobre livro, existe uma imunidade. Então não acontece nem fato gerador, não nasce obrigação. Se alguém lançou, lançou por erro. Então, lançamento de crédito tributário sem suporte em obrigação tributária é um absurdo da lógica. Às vezes acontece, mas acontece por um grosseiro equívoco da autoridade competente para realizar o lançamento. Este raciocínio vale tanto para as multas quanto para os tributos. É bom lembrar que o fato gerador da multa é uma infração. O fato gerador de um tributo é uma situação que não tem como consequência a aplicação de uma punição, né? Dado que o tributo não é sanção por ato ilícito. Mas, de qualquer forma, tanto tributo quanto multa devem passar pelo lançamento, porque vocês devem lembrar que a obrigação de pagar tributo é uma obrigação tributária, da mesma forma que a obrigação de pagar a multa tributária também é obrigação tributária. Para que nasça o crédito tributário, nos dois casos, tanto quanto tributo, quanto no que concerne às multas, deve haver o lançamento por parte da autoridade competente. Feitas essas introduções, vamos ao Código Tributário Nacional para analisar os aspectos mais importantes do lançamento na definição constante do artigo 142. Vamos à lousa. O artigo 142 diz várias coisas que são de grande importância no que concerne ao lançamento do tributo. Em primeiro lugar, se diz que compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Em primeiríssimo lugar, a competência para lançar é absolutamente privativa da autoridade a que a lei deferiu tal competência. Quando eu falo que é privativa, eu tenho que relembrar novamente de algo que a gente já citou lá atrás, que é uma imprecisão terminológica entre os ramos de direito. Eu falo entre os ramos de direito porque lá em direito constitucional, os constitucionalistas dizem com veemência que quando uma competência é privativa, ela é dada pela lei ou pela Constituição a alguém e este alguém pode delegar tal competência para uma outra pessoa. Quando a competência é exclusiva, a autoridade que recebeu a competência não pode delegar.
Então, se a gente fosse adotar essa terminologia aqui, a gente teria que dizer que a competência para lançar é exclusiva da autoridade administrativa, uma vez que é indiscutível que ela é uma competência indelegável. A título de exemplo, na esfera federal, a competência para constituir créditos tributários mediante a lavratura de autos de infração é de auditor fiscal da Receita Federal. Então, só quem pode realizar o procedimento de fiscalização e concluir lavrando o auto de infração, olha a terminologia, auto é um documento que atesta a existência de uma infração, então auto de infração, e aplica-lhe a penalidade, se for o caso, cobrando a multa e cobrando o tributo que eventualmente seja devido. Esta competência para lançar, diz a lei, que é de auditor fiscal da Receita Federal. Suponham que, como é comum, né, lá na Receita Federal, trabalhem em conjunto um auditor e um analista tributário da Receita Federal. O analista, suponho, é muito competente no sentido comum da expressão. A gente diz no sentido comum que uma pessoa é competente quando ela sabe fazer bem determinada coisa. Mas não tem competência legal, porque a competência legal, como a gente aprende em direito administrativo, é poder fazer, é ter atribuição legal, é a lei dar autorização para que aquela criatura pratique determinado ato. Então, ser competente no sentido jurídico é poder praticar o ato. Ser competente no sentido comum a gente usa no sentido de saber fazer aquele ato. Então, se o analista tributário da Receita Federal, ele tem todos os conhecimentos necessários à feitura do lançamento, ele pode ser até competente no sentido comum da expressão, mas não é competente no sentido jurídico, não tem atribuição legal para fazer o lançamento mediante lavratura de auto de infração. Mas suponha que o auditor que com ele trabalha está extremamente atarefado e raciocina, ora, se a lei me deu essa competência, eu posso delegá-la para aquele analista. Aquele analista vai fazer o lançamento sob supervisão minha. Eu lembro que na época que trabalhei na Receita, logo quando eu entrei como técnico da Receita, que hoje seria analista, eu trabalhei um tempo com malha do imposto de renda, analisando as declarações que incidiam na malha. Muito bem. Naquela época, eu analisava todos os problemas da declaração, preparava praticamente tudo e entregava para que o auditor realizasse o lançamento. A carência de pessoal na Receita me fazia fazer quase tudo que seria de competência do auditor, mas a assinatura vinha da autoridade competente porque ele não podia me delegar aquela atribuição, uma vez que é uma atribuição de natureza exclusiva. Já caiu em prova de concurso que essa competência era exclusiva ao ponto de vincular até a autoridade judicial, no sentido de que a autoridade judicial não pode corrigir, refazer o lançamento. Se o lançamento tem vícios que demonstram sua incorreção, a autoridade judicial, o juiz deve anula o lançamento e, havendo tempo ainda para lançar, quem vai fazer o lançamento complementar, quem vai refazer, melhor dizendo, aquele lançamento, deve ser a autoridade que tem competência para lançar originariamente. Normalmente é auditor, o nome do cargo, ou fiscal, ou auditor fiscal, ou servidor da carreira fiscal, não importa. A lei de cada esfera da federação diz qual é a autoridade competente para realizar o lançamento. E essa autoridade não tem o poder de delegar, porque a atribuição, a gente vai dizer aqui que é privativa, porque a Constituição, porque o CTN, diz que é privativa, mas nós vamos dizer que tem caráter de exclusividade, uma vez que não é possível a delegação. Além de não ser possível a delegação, a competência para lançar também não é suscetível de avocação. Avocar é o contrário, né? Avocar é um poder decorrente da hierarquia, em que a autoridade superior, hierarquicamente superior, chama para si uma competência que seria do seu subordinado. É aquela história, já que meu subordinado pode praticar um determinado ato, eu posso tomar a competência para mim, afinal de contas eu sou o chefe, e praticar esse ato. Na ciência da administração se critica a avocação dizendo que ela é um fator de desestímulo. Efetivamente, meu chefe tomar para ele uma atribuição que seria minha é um desestímulo, é como se ele passasse o recado que eu não sou capaz de fazer. Mas isso é um problema que não é um problema jurídico, porque nas organizações privadas é comum que sejam realizadas avocações, o cara chamar para decidir determinada coisa. Da mesma forma que no poder público também é possível, existem diversos casos em que a autoridade superior faz a avocação. Só que no caso da competência para lançar, como ela é exclusiva de determinado cargo, vejam, é o auditor fiscal da Receita Federal que tem que lançar. O chefe do auditor pode até nem ser auditor.
Existem algumas unidades da Receita, isso sempre dá problema, mas já aconteceram diversos casos em que um técnico, hoje em dia analista da Receita, chefiava um setor. E nesse setor existiam vários fiscais. Mesmo assim, mesmo o analista sendo fiscal, sendo chefe do auditor, ele não pode avocar a competência, porque a competência não é do chefe do setor, a competência é do cargo de auditor fiscal da Receita Federal, devendo ser exercida pelo agente que ocupa este cargo. Então, o CTN diz que a competência é privativa, como está lá exibido, mas essa privatividade deve ser vista com caráter de exclusividade, de forma que não é possível a delegação, nem a competência é suscetível de avocação. Então, compete privativamente à autoridade administrativa, aquela designada por lei. Aí vem outra expressão de grande importância, já explicada aqui: constituir o crédito tributário pelo lançamento. A gente já viu que o lançamento tem natureza constitutiva. Ele não apenas declara que um crédito já existia, como uma parte da doutrina defende, como explicamos no iniciozinho desse bloco. Ele cria algo de novo, ele constitui o crédito tributário. Agora, observação muito importante. A definição continua, melhor dizendo, o dispositivo continua trazendo a definição de lançamento. Constituir o crédito tributário pelo lançamento, aí se diz assim entendido. Quando se diz assim entendido, está dizendo entendido como lançamento. O que é lançamento? O que é entendido como lançamento? O procedimento administrativo tendente a verificar algumas coisas. E entre as coisas a serem verificadas aparece a ocorrência do fato gerador. Por que eu estou chamando a atenção disso? Por que eu estou querendo que vocês deem atenção especial ao fato de o lançamento, dentre outras coisas, verificar a ocorrência do fato gerador? Vejam só, dissemos agora há pouco que seria um absurdo da lógica lançar um crédito sem que haja obrigação tributária. Então, para lançar, a primeira coisa que você tem que verificar é se o fato gerador aconteceu. Então, na prática, o lançamento, que nós já dissemos que constitui o crédito tributário, ele também declara algo, declara a obrigação tributária. Se vocês tiverem acesso a um auto de infração e forem ler o auto de infração, vocês vão perceber claramente esses dois momentos. O momento em que se declara a obrigação tributária e o momento em que se constitui o crédito. Vocês vão ver até pelos tempos verbais. O lançamento, normalmente, ele é redigido, o ato de lançamento é redigido em tempo pretérito, até que se chegue num determinado momento em que o texto passa a adotar o tempo presente. Por que em tempo pretérito inicialmente? Porque o auditor diz assim: no exercício das atribuições de auditor da Receita Federal, dadas pela lei número tal, aí ingressei no estabelecimento, tudo no passado, requisitei tais documentos, analisei, requisitei outros, aí depois vem dizendo, verifiquei, aí, claro, simplificando aqui a redação, verifiquei que o sujeito recebeu rendimentos, para dizer que aconteceu o fato gerador do imposto de renda, que ele obteve faturamento, que a mercadoria circulou, no caso de um fiscal estadual, para lançar ICMS, que foi prestado um serviço de maneira onerosa para se cobrar o ISS. Então, na realidade, ele vai colocando tudo em tempo pretérito, demonstrando que fatos geradores aconteceram. Eu até falei para vocês no início da análise do capítulo de obrigações tributárias, que a principal função, a principal atividade de um auditor fiscal área fim é verificar se fatos geradores aconteceram. Ele vai usar os conhecimentos de contabilidade, direito, administração, os conhecimentos que são cobrados no concurso, para verificar se fatos geradores aconteceram. Se eles aconteceram e os contribuintes não pagaram os tributos devidos, o fiscal vai relatar que os fatos geradores aconteceram. Claro, eu falei de maneira resumida, ele não pode chegar simplesmente dizendo que o sujeito obteve rendimentos. Ele tem que demonstrar isso com provas, tem que fazer uma análise dos documentos fiscais do contribuinte, verificar diversos dados para chegar à conclusão de que o cara teve rendimento. E depois que ele diz em tempo pretérito que em determinada data ele obteve rendimento, obteve lucro, obteve faturamento, depois que ele diz isso em tempo pretérito, ele chega a um ponto em que ele diz, em face do exposto, constitua, veja, passou para o tempo presente, constitua o crédito tributário no montante de tanto. Então ele diz em tempo pretérito tudo o que tinha acontecido, que configura fato gerador de tributo. E vem para o tempo presente, para constituir o crédito tributário. Obviamente, ele tem que dizer que no passado o fato gerador aconteceu. Lembrem da nossa linha do tempo. Acontece o fato gerador, nasce uma obrigação. Mais à frente, quando esse fato gerador já é passado, vem o lançamento, constituindo o crédito. No momento em que o auditor está constituindo o crédito, ele diz,
Verifiquei que, aí vem uma frase dizendo que o fato gerador aconteceu. E em face disso, constitua o crédito tributário no montante de tanto. Então, no final das contas, o lançamento, ele declara necessariamente que a obrigação tributária surgiu. Como eu falei, é um absurdo da lógica, estou dizendo pela terceira vez essa expressão, é um absurdo da lógica imaginar um crédito tributário ser constituído sem que tenha acontecido o fato gerador e que, por conseguinte, tenha nascido a obrigação tributária. Então, o auditor declara que o fato gerador aconteceu e que, portanto, surgiu a obrigação tributária e, em face disso, constitui o crédito tributário. Por isso, a gente vai dizer que o lançamento, atenção nisso, é a conclusão mais importante, o lançamento ele é declaratório do surgimento da obrigação e constitutivo do crédito tributário. Então, ele tem uma natureza jurídica mista. Vamos lá para a lousa para que a gente fale dessa natureza mista. Raciocinemos no sentido de que o nosso bom e velho lançamento, ele tem natureza constitutiva quanto ao crédito tributário e tem natureza declaratória à obrigação tributária. Esta pergunta é comum em prova, né? Perguntar sobre isso. Lançamento tem que natureza? Declaratória ou constitutiva? Se perguntar assim, secamente, qual é a natureza, se é um ou outro, você diz que é constitutiva. Porque quem não especifica sobre que aspecto está falando do crédito, porque lançamento é ligado a crédito. O lançamento constitui o crédito nos termos do CTN. Quem pergunta secamente está perguntando sobre o artigo 142 do Código. Lançamento faz o que com o crédito? Constitui ou declara? Constitui. Agora, existem provas de concurso público que falam dessa matéria e falam de dois aspectos distintos, mostrando que o lançamento é declaratório quanto à obrigação e constitutivo contra o crédito, e nós explicamos o que significa isso. No lançamento, naquela peça do auto infração, você lê em tempo pretérito ele declarando que a obrigação surgiu. E você vê em tempo presente ele constituindo o crédito tributário. Então, natureza mista, mas se perguntarem se é um ou outro, não houver alternativa que tem natureza mista, você vai dizer que o lançamento constitui o crédito tributário, portanto, ele tem natureza constitutiva. Além desses aspectos, temos que ter atenção também a alguns outros. Vou refazer aqui os grifos que tinha feito, né, os principais, constituir privativamente, né, competência privativa. E um outro ponto de grande importância. Aqui se diz que, assim entendido, o lançamento deve ser entendido como um procedimento administrativo tendente a algumas coisas. Por que esse grifo na palavra procedimento? É pelo seguinte, há uma controvérsia doutrinária, uma controvérsia acadêmica, sobre o lançamento ter a natureza de um ato administrativo ou se é um procedimento. Isso não é meramente uma discussão acadêmica, porque, analisando o Código Tributário Nacional, vai se perceber com muita clareza que a decisão que o legislador tomou de considerar o lançamento como atenção, procedimento, repercutiu em diversos outros pontos de relevância prática. O lançamento, como um procedimento, ele tem um início, ele vai ocorrendo mediante a prática de determinados atos e chega a uma determinada conclusão. Então, o Código, em vários momentos, vai falar em lançamento que já foi iniciado. Quando o lançamento já tiver sido iniciado por ato formalmente notificado ao sujeito passivo, então o CTN adota uma postura procedimental. Isso sim tem relevância prática, porque você analisa o lançamento como uma sequência encadeada de fatos e vai haver repercussão prática sobre a contagem de prazo para lançar. Nós vamos verificar que quando a autoridade notifica o contribuinte da realização do lançamento, ele ainda tem a possibilidade de impugnar o lançamento que foi feito. E se instaura, com a impugnação, a parte contraditória do lançamento. Então, há uma parte que a doutrina diz que é uma parte em que a autoridade não dá direito ao contribuinte se defender, é uma parte que é concluída com a notificação ao contribuinte e depois o contribuinte faz a impugnação e abre-se todo um procedimento administrativo para se analisar a legalidade ou não daquele lançamento realizado. Durante esse período de tempo se diz que o lançamento ainda não é definitivo. Só quando ele for definitivo é que você vai começar a contar o prazo de prescrição, como nós vamos estudar.
Entre o início e a conclusão não se conta prazo de decadência. E essas diferenciações todas só são passíveis de serem entendidas quando se entende inicialmente que o lançamento é um procedimento. E estou dizendo que é um procedimento diante do que diz a lei. Vários doutrinadores vão dizer que o lançamento é um ato administrativo, mesmo que seja decorrente de um procedimento. Então muitos falam, há todo um procedimento de fiscalização que ainda não seria lançamento, seria um procedimento prévio, e esse procedimento pode culminar com um ato, que é o ato de lançamento. O CTN não raciocina assim. Ele já considera que quando você notifica o particular para fazer determinada coisa, já há o início do procedimento de lançamento com os respectivos efeitos que serão estudados nos momentos oportunos. Neste momento do curso, o que eu quero é exclusivamente que a gente perceba que o legislador adotou a corrente procedimentalista, não considerou que o lançamento é um ato administrativo. Então nós vamos mais à frente perceber que o lançamento vai ter uma fase inquisitória, em que não há a possibilidade contraditória para a defesa, e vai ter uma fase contraditória que pode ou não se instaurar com a impugnação ou não do contribuinte. Nós vamos ver que enquanto está rolando essa fase inquisitória, se ela for instaurada, nem se conta decadência, porque o fisco já adotou, já fez sua parte de notificar o particular, nem se conta prescrição porque o procedimento ainda não foi concluído. Então, entender que o procedimento vai ser relevante para entender a jurisprudência que vai ser analisada mais à frente. Agora, de qualquer forma, é bom relembrar que alguns doutrinadores adotam a corrente de que o lançamento é um ato administrativo. Você pode fazer isso na seara acadêmica, você pode defender isso num trabalho acadêmico, mas em prova de concurso público, eu aconselho que sempre diga que lançamento é um procedimento e assim vai ser possível entender a jurisprudência e resolver corretamente as questões que venham a ser propostas nos diversos exames que vocês eventualmente venham a fazer. Muito bem, além de ser um procedimento administrativo, o lançamento ele é composto de diversas providências por parte da autoridade. Se diz que a autoridade vai verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação, por isso que eu falei que o lançamento declara a obrigação em constituir o crédito, eu verifico a ocorrência e narro que ela aconteceu, para que não aconteça aquele absurdo da lógica, a quarta vez que eu uso essa expressão, que é lançar tributo sem que haja uma obrigação tributária que sustente esse lançamento. Então, se verifica a ocorrência do fato gerador, determina a matéria tributável, calcula o montante do tributo devido. Então, a matéria tributável, eu sei, é a propriedade imóvel, então eu vou calcular o tributo. Como é que eu faço isso? Verifico qual é o valor daquele imóvel. Estou querendo cobrar IPTU, né? Qual é o valor do imóvel? Então, eu verifico, nessa localidade da cidade, o metro quadrado vale R$2.000. O imóvel tem 100 metros quadrados, então ele vale R$200.000. Aí olha lá na tabelinha, qual é a alíquota do IPTU para um imóvel de R$200.000 nessa localidade da cidade? Aí eu verifico qual é a alíquota, aplico a alíquota sobre aquela base de cálculo, que é o valor do imóvel, calculo o valor do tributo devido. Além disso, eu tenho que identificar quem é o sujeito passivo. Eu calculei que alguém deve IPTU. Agora, quem deve o IPTU? Quem é o proprietário? Eu vou ter que conhecer o direito civil, verificar que o proprietário é aquele que está identificado como tal no cartório. Então, eu identifico o sujeito passivo e, se for o caso, proponho a aplicação da penalidade cabível. Quanto a este finzinho, eu peço uma atenção especial. O problema é que aqui reside, indiscutivelmente, uma falha, mais uma, do Código Tributário Nacional. Porque o que é que acontece? Se você é auditor fiscal, se você tem competência para lançar e você percebe que o contribuinte cometeu uma infração, o que é que você vai fazer? Vai aplicar a penalidade, vai multar o contribuinte. Você não vai propor a aplicação da penalidade cabível. Aliás, iria propor para quem? Você é auditor, resolva, lance. Na realidade, inclusive para aquelas pessoas que estão se preparando para concurso público, eu gosto sempre de lembrar que isso aí, esse raciocínio seria aplicável, por exemplo, para um analista ou auditor de contas públicas de Tribunal de Contas. O cara, não aquele auditor substituto de ministro ou de conselheiro, mas aquele auditor que faz auditoria praticamente, né, em termos práticos. Porque um auditor de Tribunal de Contas, que não lança tributo, quando ele verifica que uma irregularidade foi cometida, ele narra os fatos
e, no máximo, propõe a aplicação de uma penalidade. Ele não tem o poder de aplicar a multa. Um auditor de órgão tributário, fiscalizando tributo, ele faz a autuação, ele cobra o tributo devido. Eu sempre falo que essa é uma das principais diferenças entre os dois cargos, né? Que muitas pessoas estão interessadas nos cargos, nas remunerações, mas prestam atenção e devem prestar também nas atribuições. Então, quando as pessoas vêm para mim e dizem o que é melhor, ser auditor da Receita ou auditor de um Tribunal de Contas? Eu digo, olha, dentre as outras coisas que você já deve ter analisado, preste atenção a uma. Um auditor da Receita, diante da irregularidade, ele vai lá e dá a cacetada. Um auditor de Tribunal de Contas, ele no máximo propõe, ele relata os fatos e no máximo, dependendo da lei orgânica do tribunal onde ele atuar, ele vai propor a aplicação de uma penalidade cabível. Não estou dizendo que é melhor ou pior. Tem gente que é auditor da Receita, verifica a irregularidade, depois pensa, eu vou aplicar uma penalidade na máfia chinesa, aí fica com medinho. Mas tem gente que está no Tribunal de Contas que adoraria aplicar uma penalidade e fica meio triste com o fato de apenas propor a aplicação que muitas vezes não é acatada a proposta, né? Muitas vezes a proposta não é acatada. Mas vejam, trazendo para cá, para a nossa seara, a autoridade competente para lançar o tributo também é competente para aplicar a penalidade. É esta a regra. Então a doutrina aponta que neste dispositivo há um equívoco. Deveriam dizer, sendo o caso, aplicar a penalidade cabível. E aí nós temos que entender o que está na lei, o que consta no texto legal, para que a gente responda verdadeiro, marque verdadeiro nas provas de concurso público, que digam que, sendo o caso, a autoridade competente propõe a aplicação da penalidade cabível, copiou o código, você marca verdadeiro. Mas que a gente não seja induzido a erro nas questões mais concretas, em que diz que Zezinho, auditor fiscal da Receita Federal, ao descobrir irregularidades A, B e C, cobrou o tributo e aplicou a penalidade cabível, a gente olhar para uma situação como essa e não achar que está errado. Porque provavelmente a criatura que elaborou a questão sabe que na prática, pelas legislações tributárias estaduais, federais, municipais, a autoridade competente aplica. Então, o que é um lançamento? Lançamento é um procedimento, cuidado para não usar a palavra ato, né? Procedimento administrativo, em que a autoridade fiscal competente, ela calcula qual é o tributo devido. Para calcular, ela tem que verificar a matéria tributável, verificar qual é a base de cálculo, qual é a alíquota, né? Então, calcula o tributo devido. Certo? Tudo isso depois de ter verificado a ocorrência do fato gerador e, se for o caso, ele aplica a penalidade cabível. Seguindo a ordem, verifica a ocorrência do fato gerador, claro, você não pode nem aplicar penalidade nem cobrar tributo se não verificar a ocorrência do fato gerador. Verifica quem é o sujeito passivo, calcula o tributo devido, se for o caso, aplica a penalidade cabível e tudo isso é feito mediante uma notificação que nós vamos estudar mais à frente. Não adianta você fazer tudo isso sem comunicar oficialmente ao sujeito passivo de que ele deve tributo e ou penalidade pecuniária. Então o lançamento segue essas linhas que nós comentamos. O mesmo artigo 142 que define lançamento tem um parágrafo único que a rigor nós já estudamos. Estudamos no momento em que analisamos a definição de tributo. Tributo é uma prestação que, dentre outras coisas, é cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, a autoridade competente para cobrar o tributo. E o que é cobrar tributo? Temos condições de dizer que cobrar o tributo, na prática, é lançar. Você verifica que o fato gerador aconteceu, calcula, verifica quem é o devedor e notifica o devedor para fazer o quê? Para pagar, ou se não concordar com o lançamento, impugnar. Então, o lançamento, na realidade, é um procedimento em que você cobra o tributo. E se a cobrança de tributo é atividade vinculada, ora bolas, então o lançamento é atividade vinculada, como diz o parágrafo único do dispositivo, que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade funcional. E quanto ao lançamento, vamos agora abordar o que pensam as bancas sobre alguns aspectos. Em primeiro lugar, a questão da privatividade da competência. A gente já falou que a competência para lançar é privativa, e essa palavra privativa tem um sentido de exclusividade, de forma que a autoridade que recebeu a competência legal tem que exercer tal competência por mão própria. A competência não pode ser delegada e não é suscetível de avocação. Então, nessa linha, no concurso para juiz de direito do Estado da Bahia, o CESP propôs a seguinte assertiva: em ação judicial movida pelo contribuinte, questionando os critérios constantes em legislações distintas para o lançamento, o juiz, na sentença de mérito, deverá indicar qual critério a ser seguido.
Nesse caso, mesmo que haja possibilidade de obtenção do valor devido em liquidação por arbitramento, a autoridade fazendária na atividade de lançamento não poderá ser substituída. Então, mesmo que a autoridade competente saiba exatamente qual é o critério a ser seguido, ela pode até dizer, mas não pode, como diz o finzinho aqui, substituir a autoridade fiscal. O juiz não pode substituir o fiscal e fazer o lançamento, alterar o lançamento. Se o contribuinte impugnou, falou dos critérios distintos, a autoridade judiciária pode até dizer o critério correto é o critério tal. Mas não pode ele, juiz, alterar o lançamento porque a competência para lançar, repitamos, é privativa da autoridade administrativa, conforme diz o artigo 142 do nosso Código Tributário Nacional. Nos blocos seguintes, nós falaremos sobre os aspectos que serão levados em conta no lançamento, tendo em vista o passar do tempo. Porque, vejam só, eu posso lançar tributo em 2011, mas o fato gerador ter acontecido em 2008. Aí a pergunta é, neste caso, eu vou usar a lei de 2008, que era a lei vigente na data da ocorrência do fato gerador, ou vou usar a lei atual? Da mesma forma, com relação ao critério do câmbio, né, taxa de câmbio, eu vou usar o dólar de 2008 ou o dólar atual, se, por exemplo, estiver lançando imposto de importação. Então, nós vamos analisar aspectos referentes ao passar do tempo. Né? Passou o tempo, o que é que eu vou usar, quais serão os parâmetros adotados para a realização do lançamento. Isso a gente faz no bloco subsequente. Até lá, bons estudos, tchau, tchau.